Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Star Trek Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje nós vamos falar sobre o 8º episódio da 3ª temporada, Meridian. E estão aqui comigo Fernando Odo Rodrigues. Olá, Fer, seja bem-vindo. Fala, galera! Só vou falar 2 palavras, Jeffrey Combs. E Luiz Castanheira, que a gente sabe, assim, de longa data, que adora esse episódio. Eu sou fã do Meridian, para não dizer o contrário. A gente chega lá. Bom, o Castanha é tão fã do Meridian quanto aquela foto dele adorando a maquete da Voyager, né? Aquilo ali é histórico. Bom, eu até comentei no nosso chat particular hoje de tarde que eu assisti o episódio, fazia década que eu não assistia, não lembrava, e a princípio eu não achei tão ruim assim. Falei, pô, mas não é tão ruim, o episódio começa, tudo, tem um desenvolvimento aí, pô, legal essa história A, os caras desaparecem, aparecem, não sei o que e tal. Mas aí a hora que até mandei uma mensagem falando, ó, gente, até que não é tão ruim assim, hein? Mas aí você começa a pensar, escrever aqui os pontos, ler review. Aí você fala, meu, é meio complicadinho, né? Eu acho que tem uma outra coisa que se salva, que dá pra gente falar bem do episódio, mas no geral eu acho que assim é uma grande oportunidade perdida, né? Aliás, todos os episódios aí que a gente menos gostou de Deep Space Nine, eu acho que a grande coisa são oportunidades perdidas. Você tinha uma boa ideia e acabaram não conseguindo desenvolver aí por N motivos, seja quem ficou responsável pela história e roteiro não era o pessoal fixo de roteiristas, e aí você acaba tendo que ter um monte de reescrita. Esse episódio sofreu de um problema muito grande de que estava super apertado para fazer, não dava para reescrever mais, porque o episódio precisava começar a ser gravado, então não dava simplesmente para você jogar fora e começar tudo de novo, né? E aí é o grande problema que as séries de Jornada nas Estrelas e as séries em geral dessa época tinham, era 26 episódios por temporada, é uma loucura, é impossível você conseguir manter um ritmo de episódios com notas altas, assim. Até agora, né, nesses 7 primeiros episódios, eu tenho 2 episódios, 2 estrelas e meia, 2, 3 estrelas, 2, 3 estrelas e meia e 1, 4. Então, para mim, é uma temporada que começou muito bem. E aí a gente vai ter, sei lá, mais uns 2 ou 3 que deram uma pisada de bola e tal, mas eu acho que o resto é muito bom. Então, alguma hora ia dar uma derrapada, né? E aí eu acho que uma das grandes coisas aqui que a gente pode ver é que da parte técnica, a gente vê que o nome do pessoal fala por si só. A história da Hilary J. Baker e do Ivan Carlos Somers. A Hilary, ela escreveu, a história do Battle Lines é dela, inclusive o roteiro do Battle Lines é do Ivan Carlos Somers. Ela ainda fez Rules of Acquisition e Explorers, a história. E o Ivan Carlos Somers é o roteirista de Melora, escritor e roteirista de Melora. Então a gente sabe que, tirando Explorers, os outros são mais ou menos, né? E o roteiro é do Mark Garrett O'Connell, de Second Sight, e eu acho que esse episódio aqui tem muita coisa que não deu certo em Second Sight, a gente acaba vendo aqui, mas depois ele acerta em For the Cause e Who Mourns for More, não me lembro muito bem do episódio assim, as histórias, a sensação que eu tinha dele, né? Mas vamos ver.
Aí a gente tem, vou falar aqui, a gente tem duas histórias, né? A história A, que é a história de Meridian, no planeta, em que a Defiant foi para o quadrante Gama passear e descobre, de repente, um planeta que aparece do nada e que ele tinha ficado 60 anos sem aparecer porque ele se desloca entre duas dimensões. E aí o pessoal se conhece, a Dax acaba meio que se apaixonando por um cara de lá e a história se desenrola ali. E a história B, que é, assim, bem típico de Deep Space Nine, da gente ter uma história principal e uma história meio de lado ali acontecendo, que às vezes, muitas vezes, é até melhor do que a história A. Essa tem alguma coisinha boa, mas também tem alguns problemas, que envolve a Kira, o Odo, o Quark e o Tyron, que é um alienígena da semana e que nada mais, nada menos é feito pelo Jeffrey Combs na sua estreia em Star Trek. Muito Jeffrey bem. Combs! Nem ele salvou, mas você vê que o cara é bom, porque o personagem é bem irritante, assim, e ele faz bem o personagem. A história é que não é 100% boa. Mas vamos ver, vamos começar por essa história B? Melhor, Antes acho. de falar da Faz mais história A. sentido. Então diga aí, Castanha. O que você acha dessa história B? Tem de ponto positivo aí, se tem, e o que a gente tem... Vamos falar primeiro sobre os pontos positivos, vai? É, uma história assim, bem básica, bem unidimensional. O Posso- cara quer comprar. Castanha, Fala. posso só Sim. interromper? Pois não. Para os saudosos ouvintes do Odocast, Sim. essa história B é que tem a fala que aparece na abertura do Odocast, que é o Odo falando I imagine what kind of program that would be. Oh, I can just imagine what kind of program that would be. Ah, tá. Entendi. Retomando, eu acho uma história muito unidimensional. Você tem uma pessoa rica, um alienígena rico. É basicamente a única característica que você tem ali para o Jeff Combs trabalhar, e o texto não traz muito além disso. E ele basicamente quer comprar a Kira. Mas de saída ele vê que o negócio... Ela falando... qualquer pessoa perceberia que ali foi um pequeno golpe ali da Kira, né? Para dar uma distraída. Mas ele viu, não tem chance. Só se eu sequestrar, mas eu não vou sequestrar. Mas ali tem os holosuites do Quark, poxa, eu vou... Ele me descola uma Kira holográfica, eu vou de boa. Então é basicamente essa história. O cara quer encher o Quark de dinheiro para ter a Kira holográfica. O Quark vai tentar cumprir esse acordo e no final a Kira e o Odo dão uma sacaneada no Quark e no personagem do Jeff Combs. É basicamente isso. Eu acho muito básico. Acho muito básico. Entendeu? A punchline, a reviravolta final é dizer que eu gosto sim, eu gosto do absurdo do negócio, tipo, eles colocaram a loucura ali no 11, sabe o que é? Coloca no 11, eu vou sacanear. Tá, acho que eu imagino que da primeira vez que eu vi eu devo ter dado alguma risadinha, mas de modo geral é muito unidimensional, não tem uma falinha do riquinho pra dar uma humanizada entre aspas no cara. A tentativa do cara é frontal na Kira, frontal no Quark pra ter o programa, entendeu? Mas eu achei que, na realidade, a história do programa, a ideia veio do Quark, porque a não ser que o Tyron estivesse tentando jogar um verde pra colher maduro ali. Porque ele fala que ele tá solução, triste, né? E tal, que não tava conseguindo o que queria, e no fim o Quark é que fala pra ele, olha, eu acho que eu... se tivesse um sex bot, ele topava. Se tivesse um sex bot da Kira, ele levava. A ideia do programa foi do Tyron. O Quark que leu nas entrelinhas da conversa e propôs. Tudo bem. Faz Aí você tem a cena que o Odo fica sem graça. Eu fiquei pensando na hora, não sei se é muito nitpick da minha parte. Ele fala que ele tentou se alimentar quando ele passou a ser capaz de assumir a forma humanoide. Só que ele falou que não tinha papilas gustativas ou algo assim e não conseguia sentir o gosto. Eu fiquei pensando, então, mas ele não tem papila gustativa, mas ele sente o toque da Kira de maneira de dar arrepiozinho, ou não dá para interpretar dessa maneira? Papila gustativa é uma coisa. Não tem nada a ver. É outra. São coisas diferentes na Então ele fisiologia. sente ali e provavelmente sente como um humano se sentiria. É parecido. Não digo como humano, de alguma maneira. Mas assim, você vê que ele não é um cara dado, que abraça todo mundo, que tem contato físico com as pessoas. E acho que mais do que qualquer coisa é o fato dela ter
colocado a mão nele. É mais então a ele tem ação, essa sensibilidade. talvez, do que a sensação, talvez, entendeu? Porque gosto é uma coisa. Quando eu fiquei assistindo o episódio, eu fiquei pensando, lá na frente, 3 temporadas à frente, parte do que a gente gosta de beijar em alguém é cheiro, é sabor. O Odo não tem nenhum dos dois. A gente já sabe que ele não tem cheiro. Aí eu fiquei pensando, ok, qual é a graça pra ele? Não tem olfato, você quer dizer? Olfato, isso. Não tem olfato, tá. Qual é a graça pra ele? Ele tá fazendo algo que agrada a Kira. Essa é a graça pra ele. Faz sentido. É que a gente nunca foi esses detalhes, né? Se ele chega na hora do beijo, ele dá um shapeshift na boca pra fazer alguma mas ele coisa já gostosinha, né? Ele Isso já tudo- estava num nível... Não, Essa não. intimidade a gente nunca viu. Ô, Castanha, aí é na hora do sexo. Shape-shift gostosinho é na hora do sexo. Não Na hora do beijo. sexo, ele dá um shapeshift diferente. Tá, tudo bem. Não, mas é que a gente tem que pensar que ele já estava num nível lá em His Way em que ele já tinha experimentado muita coisa. Porque lembra que a jogadora fala, entender uma coisa é ser uma coisa e tal. Então, ele ficava tentando experimentar formas e tal e ver o prazer de você ser uma pedra, ser não sei o quê. Então, eu acho que ao longo do tempo ele foi sendo capaz de aproveitar mais Da esse forma tipo humanoide, de coisa. né? E aí, junto com Tá. o que o Fernando falou, que é perfeito, é que para ele o saber que a Kira estava se sentindo bem era mais importante do que ele poderia estar sentindo, né? Tá, então tá legal. Então eu acho que o ele fato da sente Kira direitinho colocar a mão como na um mão humanoide dele. sentiria, né? Exatamente a mesma coisa. Dá pra pensar nos mesmos termos. E essa Não é algo cena- ou romantizado ou antropomorfizado demais. Tá razoável. Basicamente a trama eu vi isso. Sim, não vi muita coisa, não. Eu gosto dessa cena da Kira fingindo que o Odo é o namorado dela, tal. Eu sempre gostei dessa cena, mas fico pensando no Odo, né? Porque ela é super inocente, né? Ela não tem a mínima noção. Ela demora muito tempo para descobrir que o Odo gosta dela. Então, ela faz essas coisas e não tem noção do que ele tá sentindo ali do lado. Mas eu gosto dessa cena. Diga, Fer. É uma cena típica de mulheres num bar quando vê um cara chato. Sim. Você até fala que você é lésbica pra fazer o cara ir embora. E não é que a Kira não saiba. Eu acho que, assim, ela tem o Odo como um amigo. E, naquele momento, ela pediu a ajuda dele para se livrar de uma situação. E sabia que ele poderia atender o que ela estava pedindo, como ele atendeu, entendeu? E, claro, pro Odo isso significa um monte de outra coisa, como a gente viu ele olhando as mãos dele depois, porque a Kira ficou de mão dada com ele o tempo todo, chamando ele de sweetheart. Mas é uma situação, acho que muita mulher já passou. You left Quarks last night just when I was about to buy everyone another round. I was devastated that you didn't say goodbye. We were having such a pleasant conversation. As I recall, you were the one doing all the talking. Well, in that case, you have me at a disadvantage. You know all about me, and I know next to nothing about you. Perhaps I should be going. Oh, no, stay. This is Tehran, business associate of Quark's. This is Odo, my lover. Eu só vou falar uma coisa, discordando um pouquinho do Castanha, Sim. que é o foco ali dessa história B não era o antagonista, não era o Jeffrey Combs. O foco era o Quark e a Kira, essencialmente. E olhando sobre essa ótica, o Jeffrey Combs, o Tyron, era o antagonista. E o antagonista ali do episódio não é para ter desenvolvimento nenhum, mas a situação que foi criada nos permite desenvolver um pouquinho mais o Quark, desenvolver um pouquinho mais a Kira, o Odo. Então não me incomoda ele não ser o cara simplesmente, eu só tenho dinheiro.
Eu acho que as batidas entre o Quark e a Kira, eles tentam pendurar na rivalidade dos dois. Rivalidade, o fato da Kira não suportar o Quark, ela lembrar isso de tempos em tempos, para ter um combustívelzinho. Eu imagino que sim. Mas, de novo, eu não sinto que isso explorou território novo. Eu acho que é meio que, vamos usar aquilo ali. Não, mas entendeu? aí eu concordo com você, Castanha. Território novo não foi explorado. Concordo plenamente. Vamos usar esse motorzinho aqui que a gente já tem para tocar o episódio e tal. Mas na minha visão, Castanha, sim, foi divertido. A intenção dessa parte B era isso, né? Era ser uma coisa mais divertida. Agora, assim, a mim não incomoda porque eu vejo razão por trás. Não sei quanto a vocês. Porque a Kira queria tanto botar o Quark na cadeia e agora era uma oportunidade que ela tinha, porque o cara estava vendendo pornografia e ainda sem o aval da pessoa, né? Usando a imagem dela. O Quark já vende pornografia, isso não é um crime. O problema é o que você já disse, ele está capturando a imagem de alguém para fazer pornografia sem autorização da pessoa. Esse é o ponto. Mas aí eu vejo que ela preferiu ferrar o Quark onde dói mais, que é ele perdeu um dinheirão que ele podia ter ganho. I've managed to trace the data path back to its source. Well, let me guess, Quark. Was there any doubt? Oh, with all this information, he'd have no problem generating a hollow image of me. So, shall I arrest him, or would you prefer to do it yourself? No, I have a better idea. Can you spare a few hours? I'd like to prepare a little surprise for Quark. Mas assim, não sei se incomoda vocês, porque a gente, obviamente que isso que o Quark faz não chega nem perto, por exemplo, do que ele fez lá em Invasive Procedures, em que ele deixa o trio entrar lá e já dizia quase morre, rouba o Dax e tal. Aqui é algo menor, vamos dizer assim, mas é aquela coisa, o Quark vai fazendo coisa e nada acontece, nada acontece, nada acontece. Aqui, eventualmente, eles teriam a chance de, sei lá, prender o Quark, mas ele ia ficar preso quanto tempo? O que significava esse crime ali, né? Aí que tá. De Bajor, tal. Eu vou falar isso. Um prostíbulo holográfico, ele já roda. Já é um prostíbulo holográfico. Já é. Então, não é por aí. Inclusive, eu não tenho clareza se alguma funcionária do Quark sobe com os clientes. Se tem algum episódio que fica claro que a cliente está indo para o Holosuite com um cliente. Isso aí... eu acho que o Cisco cortou isso lá naquele episódio lá no começo. E o Quark tinha Qual episódio você está falando? Aquele começa o episódio... Que a menina tá reclamando. A Doublegirl tá falando? Que no contrato dela tava, que ela tinha que fazer favores pros clientes, tá? E o Cisco falou, isso não é aceitável aqui. Eu acho que ali talvez era algo que vinha... Talvez em retrospectiva eles fizeram isso com esse propósito, de dizer, não tem prostituta trabalhando pro Quark, mas ele tem um prostíbulo virtual ali, tem sim. Exato, tem um prostíbulo holográfico. Exatamente. Agora chega a tipificação do crime, usar a imagem, na realidade não é imagem, na realidade são inúmeros parâmetros do corpo da Kira, da identidade dela, do perfil psiquiátrico dela, é uma espécie de uma super clonagem de documentos que o pessoal faz. E ele roubou, né? Ele entrou sem acesso também. Roubou. Então, roubo dos dados e uso dos dados. Eu não sei o quanto de cadeia ele levaria, porque não está claro nesse mundo qual crime é esse, entendeu? Então, poderia ser um crime, poderia ser uma contravenção, poderia ser uma fiança, entendeu? Mas é curioso, assim, eu acho que vale a pena comentar isso que você falou, assim. Ela preferiu, ao invés de processar o Quark, tudo ali na mão. Ela tinha todas as evidências, era processo ganho, não tinha como negar, ela tinha a arma fumegante, ela preferiu fazer isso, ou não fazer isso, pelo menos que a gente não viu ela fazer isso, e dar uma sacaneada no Quark. Eu acho que é uma coisa um pouco bobinha. Uma vingança poética aqui, né? Quis dar uma sacaneada no Quark. E aí traz uma coisa que eu acho muito engraçada, porque o Tyron ameaça o Quark dizendo que ele vai voltar para arruiná-lo. Ele fala... eu não sei como, não sei quando, mas eu vou arruinar você. E aí o Tyron não volta, mas o Jeffrey Combs volta. Com o Brunt FCA para azucrinar a vida do Quark. Então, ele volta nessa temporada mesmo, não é? Ixi, não lembro de cabeça agora. Tô desconfiado que é nessa temporada mesmo. A gente chega lá. Mas eu percebi sim, isso eu percebi. Isso é engraçado. Não tem nada a ver com o
esse personagem, com esse personagem. Eu acho que ele faz o que dá ali, não sei, ele faz aquelas Jeffrey Combsices que são legais e forma de respirar, muito elaborada a forma de respirar. Eu acho legal, mas acho que o personagem é um pouco inglório dessa vez. Sim, esse é. Os outros, principalmente o Aeon, vai ser fantástico. O Brunt, entra no Family Business, que é o 23º episódio dessa temporada. Acho que a gente tá evitando tocar na ferida. Ferida? Vai lá. Qual é a ferida? A história A, ué. Sim, não, vamos chegar nela. A gente vai chegar lá. A gente só tava... Eu não sei se a Mariana estava aguardando para falar no final, mas o pessoal, na época eu tive essa curiosidade, eu vim a saber depois. Na cena, digamos, do payoff da brincadeira da Kira do Rodo com o Quark, é uma dublê de corpo, não é a Nana Visitor, e puseram a cabeça do Quark lá no corpo dessa dublê de corpo. Aparentemente a Nana Visitor ia ficar ali, aquela camisola, seja lá o que era aquilo, e tinha que colocar uma peça, alguma coisa de isopor na cabeça. Aí parece que ela se sentiu super mal e ela falou, não dá não. Aí entrou essa outra pessoa para fazer a parte do dublê de corpo. Não faz sentido. Uma cabeça de isopor não ia funcionar. Não, era uma cabeça de... Cabeça de alguma coisa, não era? Era cabeça de borracha, porque daí eles iam colocar na tela verde lá e tal, e aí iam colocar por cima a cara do Quark. Só que daí ela estava muito claustrofóbica e ela estava ainda meio traumatizada por conta do Second Skin. Então aí ela se recusou. A hora que foram colocar o negócio na cabeça dela, ela apavorou e falou, não, de jeito nenhum, não quero isso. E aí eles tiveram que usar uma dublê para fazer. Aí agora eu não sei se realmente a dublê já foi com a cara do Quark, mas eu acho que não. Eu acho que é efeito. Eu acho que não, é efeito, é sobreposição ali e tal. Não. Me parece ser um truque antigo do catálogo de efeitos especiais. A dublê tava lá na cama, sim, e aí tem um buraco que ela enfia a cabeça, e o Armin Shimmerman, com a maquiagem do Quark, tem outro buraco que ele põe a cabeça para aparecer ele. Aquilo não é sobreposição, nada. Aquilo é efeito prático. Parece bem simplesinho, de qualquer maneira. Pareceu bem nas coxas. De qualquer forma, ela tinha que usar uma cabeça de borracha para ter uma referência da posição e tal, para que a cabeça do Quark... era via blue screen mesmo, para fazer a inserção da cabeça do Quark via blue screen. É bem feio. É o que está aqui no Companion. Então, foi isso. Mas, muito bem. Então, vamos para a história A. Ela é baseada numa peça chamada... Brigadoon, isso mesmo. E teve um filme também, e aí até compararam que quiseram fazer a Terry Farrell fazer o papel do Gene Kelly, mas que não deu muito certo aí não. O que vocês acham? Brigadoon, se eu não me engano, eles dormiam, né? Eles acordavam de tempos em tempos. No Brigadoon era um dia a cada 100 anos que a vilazinha lá na Escócia, nas montanhas escocesas, sei lá, uma coisa assim, aparecia. E aí, pelo menos no filme que eu li aqui rapidinho, a história, o personagem do Gene Kelly, ele aparece e conhece lá uma moça e acaba se apaixonando. Quer dizer, eles ficavam um dia, ele se apaixonou num dia por ela, mas ele tinha todo, digamos assim, uma história por trás de um namoro, um casamento que não estava dando certo. Ele já tinha se apaixonado pela vila, pelo local. Então, meio que, vamos dizer assim, que ele tinha um motivo. Pareceu mais, assim, mais motivado para que o romance fizesse sentido. Eu acho um conceito de ficção científica interessante. Um planeta que há X tempos vai para outra dimensão. Eu entendo a Dax se apaixonar e tomar essa decisão, porque a Dax é jovem. Eu já fui jovem muito tempo atrás. Entendo ela tomar essa decisão. O problema todo para mim eles falam no episódio que quem está lá são descendentes de uma exploração científica que caiu ali milênio atrás, 1000 anos atrás. Eles voltam à vida e tem uma nave ali esperando. Que tal todo mundo sair dali e procurar suas origens? Eu ia deixar pra falar esse é o final. grande problema do episódio, entendeu? A parte do amor da Jadzia,
jadzia, com o cara lá que eu não lembro o nome. É o Deral. Pra mim é o de menos. Eu consigo me identificar com isso. O problema não é só isso. O Deral, por uma parte do episódio, decide ir embora. O que impede os outros 29 de irem embora? Eles ignoraram isso daí. Não foi sequer discutido. Tipo assim, não pode, porque senão vai morrer todo mundo. Eu acho que diferente de Paradise, em que eles estavam lá, caíram lá naquele planeta, tal, estavam tudo ferrado lá, uma vida super dura. Eu acho que desses aqui em Meridian, não era uma vida ruim para eles. Eu acho que eles achavam interessante, eles gostavam do fato de viver nessa outra dimensão, não era uma existência corpórea. Isso nunca passou a ser uma coisa ruim, entendeu? Não, eu concordo com você, Mari. Eu acho que é uma coisa... Tem uma dica no episódio, que é quando... Como é o nome do cara mesmo, Mari? Deral. Fala pra Jadzia que ela vai experimentar algo que é inexplicável, é fantástico. Is there anything I need to do to prepare? Not that I can think of. What if I just hold on to you? After all, we're not going to be together again like this for a long time, and I was just getting used to this. We'll still be together, Jadzia. Oh, in a way you can't even imagine. É o único momento no episódio que fala algo desse tipo. Mas não há essa discussão. Sim. E vamos só conversar aqui que o planeta aparece, eles já contatam a Defiant e eles já estão prontos para a primeira refeição. Quem é que pegou todas as frutas e as comidas para eles comerem, se eles estavam há 60 anos? Eu reparei isso também, achei mas porque sei lá, eu acho que o planeta aparece do mesmo jeito que tava. E aí eles ficaram lá 12, 13 dias, eles deixam tudo arrumadinho, aí eles passam 60 anos nessa outra dimensão, quando eles voltam, tá ali tudo do mesmo jeito, entendeu? Eu concordaria com você, mas no episódio é mostrado que, olha, a gente acabou de ter a last meal, né, a última refeição, e já está na hora, já está quase na hora da gente ir. Quem é que preparou a first meal da próxima vez? Quando eles chegaram, porque a gente não sabe quanto tempo levou para o Cisco e companhia descerem. Isso daí não me incomoda tanto do que você estava falando, Fê. Uma coisa que incomoda a gente fala, beleza, que eles não tinham problema com a existência deles nessa outra dimensão, mas eles tinham um problema de sobrevivência a longo prazo, porque cada vez eles estavam ficando menos tempo no planeta, ou seja, eles não conseguiam mais ter filho. Então, eles saírem dali significava eles poderem continuar a existência deles, senão eles iam ficar 100% nessa dimensão. Ia chegar uma hora que eles não iam mais voltar. Mas, Mari, duas coisas. Primeiro, excelente motivo para vamos embora daqui. Isso, exatamente. E o segundo ponto você está grávida. Você vai ficar nesse mundo de consciência pura. Como é que é? Isso... Vai ter duas consciências? Sei lá, né? O bebê ali e tal. Mas eu acho que isso é o de menos. Eu acho que a decisão ali que talvez tivesse que ter sido abordada e que não foi, infelizmente. Porque daí eu acho que seria muito mais interessante eles discutindo ficar ou não ficar, resolver ficar porque eles gostam dessa vida, a expectativa de repente de que daqui 60 anos de novo a federação conseguiu ajeitar lá os negócios e aí eles não vão mais voltar e vão poder ficar ali em Meridian. Essa parte ali é a tecnobaboseira que foi jogada no episódio e que, sei lá, por falta de qualidade de escrita, de tempo, acabaram não tocando nesses assuntos. Porque se eles sabem que eles vão eventualmente ser extintos, eles estão quase cometendo suicídio e não considerar isso. Tem uma nave ali, tem espaço. Por que ninguém fala nada? Eles estão basicamente cometendo suicídio. Não, suicídio não, porque eles vão continuar existindo naquele outro plano de existência. Não, mas na realidade não é nem geracionalmente, porque eles têm o cuidado de dizer que o tempo que eles não envelhecem. Eles iam ficar para sempre, cada um ia ficar para sempre do jeito que era. Então, à medida que o tempo... Eventualmente, eles iam ser destruídos, que o cara descreve que o tempo deles no plano ali do Cisco e companhia está diminuindo. Então, eventualmente, eles vão deixar
deixar de existir. Mas não fica claro, essa é uma outra coisa, não fica claro a escala de tempo. Se isso vai acontecer daqui a milhares de anos ou vai acontecer daqui a 600 anos. Bom, graças às ações da Abifine, da Jadzia, do Cisco, a próxima vez que eles voltarem daqui a 60 anos, eles vão ter 30 dias. Não, 30 anos. Dias. Não, eu achava que era 30 anos. Eles vão ficar 30 anos. É. Entendi anos. Então eu tô errado. Eu entendi dias, mas eu aparentemente tô errado. Eu entendi 30 anos, mas aí teria que dar uma olhada aqui de novo. Tenho quase certeza que são anos. O que eu não entendi também, então eles sentem a passagem de tempo quando eles estão no modo não corpóreo? Sim, eles vivem aquilo ali? Vivem. E quando eles voltam é que eles estão no mesmo ponto ali. Agora, o quanto... O planeta está do mesmo jeito, né? Eles não, eles têm, como eles têm consciência do tempo passando ali, só os corpos deles que não envelhecem, provavelmente. Porque poderia se dizer que, de alguma maneira, eles já foram modificados por esse meio ambiente. De alguma maneira eles já foram modificados, eles não poderiam sair dali. Eu achava que era coisa óbvia. Porque é uma coisa que você vai perguntar, por que esses caras não saem daí? Porque você imagina uma coisa tão extraordinária da consciência ir para outra dimensão, vocês viverem aquilo ali, vocês carregarem as memórias daquilo ali para um corpo humanoide de uma raça comum, estilo humana. Caramba, anos a fio, essa informação está ficando armazenada onde? Esses corpos também não foram modificados de alguma maneira? Não sei, parece muito extraordinário. Sei lá. E quando a coisa não te engaja dramaticamente, o extraordinário fica meio... te chama a atenção de uma maneira negativa, eu acho. Vocês não acham que esse é um episódio da nova geração? Eu acho que é um estilo de episódio que a gente tinha na nova geração e na série clássica. Inclusive, fala aqui no memorial que o René Echevarria falou que a irmã do Aira disse que parecia muito com a série clássica. Parece série clássica. Daquelas histórias de amor que se encontra, aquela coisa, amor à primeira vista, aquela tragédia da separação. Alguém tinha que explicar para Jadzia o conceito de sexo casual. Pois é. Assim, eu acho que esse episódio, ou em geral, episódios típicos de romance tracker da semana, ele dificilmente funciona pelo estilo episódico das séries de Jornada nas Estrelas que a gente tinha até então. Se a gente pensar, Deep Space Nine era a série que poderia fazer funcionar esse tipo de romance de um personagem principal com um alienígena. Mas eles não foram felizes. Em Melora eles não foram felizes, aqui eles não foram felizes, porque aqui você pode ter consequências, mas talvez Deep Space Nine ainda estivesse num momento em que a parte serializada era ainda muito pequena. Você vê um desenvolvimento nessas 3 temporadas, você tem coisa, mas é mais assim, com o domínio que o negócio vira uma coisa serializada. A Deep Space Nine ainda tinha muita coisa episódica, como esse próprio Meridian. Mas eu acho que tem um outro problema. Aí, Fer, você fala aí o que você está pensando, não sei se vai ser sobre isso, mas eu não sei se aí o grande vilão da história não dá certa, é porque você não vê uma química entre a Dax e o Deral. Eu acho que os atores não foram muito bem. Se você tem uma química ali e tal, eu acho que poderia ter feito o episódio funcionar melhor. Se eles tivessem conseguido mostrar mais ali, ficar mais crível que os dois de repente se apaixonaram de verdade. Você não sente isso no episódio, é uma coisa meio forçada, assim, goela abaixo. Você achou, Fer? Isso não me incomodou. Eu não vi problema de química. Para mim, o problema maior é: olha, nós nos gostamos e queremos ficar juntos. Eu até quando estava reassistindo o episódio, agora há pouco, 2 horas atrás, eu pensei, o cara vai exigir que ela fique com ele, olha que coisa machista. Não, ele se oferece primeiro para ficar com ela, e aí tem toda a questão da sociedade. Para mim, o problema maior é: que coisa da sociedade, pelo amor de Deus, sai todo mundo! O problema é mais embaixo. Exato. Química tem muito menos a ver com isso
do que com uma falta de lógica no episódio. A questão é, eu acho que essa é a pergunta que não é feita no episódio e que deveria ter sido feita. Eles querem ser corpóreos ou não corpóreos? Esse é o ponto. Não, esse tipo de questionamento não foi feito. Esse questionamento não foi feito e o questionamento sobre por que eles não deixam simplesmente o planeta enquanto ele está nesse plano de cá. Isso não foi feito. Eu falei da série clássica porque eu vejo muito fortemente a trama entortada para funcionar nos seus termos. O negócio é muito torto, o negócio não consegue respirar. É muito do jeitinho para ter um certo conflito e esse romance chegar ao final que desde saída é não prosseguir. DS9, como todo o drama televisivo ali no começo dos anos 80, o grosso da continuidade era nessas tramas paralelas, não tinha muita história de frente, tipo um arco que tinha muita trama, muita história mesmo. A continuidade era mais dos relacionamentos, era mais das coisas que ligam os personagens entre os episódios. Então o grosso da continuidade era ali, nos anos 80 e assim por diante. Até o pessoal queria fazer história serializada mesmo. Então o DS9 teve exemplos. Chegou, eu vou falar só casal, tá? E tirar os ciscos. O Cisco era viúvo. Chegou na estação o O'Brien e a Keiko. Depois você teve o Cisco e a Cassidy. Depois você teve o Worf e Dax. Ou seja, relacionamentos que foram ao longo dos episódios. Pelo amor de Deus. Kiriodo, claro. Tem outros, se a gente pensar um pouquinho mais. No apagar das luzes, Dax e Bashir. Mas isso é uma coisa que vai pelos episódios. Aqui não, aqui você tem o típico romance tracker mesmo. Você chega, se conhece, tem que se apaixonar perdidamente de alguma maneira, nem que seja na porrada, e vai ter que ter alguma coisa trágica, com muitas aspas aí geralmente, de maneira que não possa haver continuidade além da fronteira dos episódios. Então, porque precisa resetar tipo no final do assim, episódio, né? É claro que você pode ter uma história fantástica em que isso acontece, mas que o aspecto da arbitrariedade do meio e o aspecto da tragédia é muito bem feito, tipo Sitting on the Edge of Forever, entendeu? Mas isso aí é muito mais a exceção do que a regra. A regra é uma coisa, se você pensar que esse episódio tem uma trama secundária, é ainda menos tempo, gente. É muito pouco. Tipo assim, a gente não teve uma nota de informação nova da Jadzia, nada. E eles se apaixonaram, ficaram com tesão por outro, falando Tecnobubble pra lá e pra cá, entendeu? Ou seja, não dá. Eu pensei agora que, da mesma forma como eles estabeleceram que a presença da Dax ali fazia o negócio todo desestabilizar, talvez o contrário poderia ter sido verdadeiro também. De repente, já que eles estavam na Tecnobaboseira, eles resolveriam muito fácil, ficaria muito mais verdadeiro se de repente os caras não pudessem sair de Meridian também. De repente eles de alguma forma estivessem ligados ao planeta, tal, porque assim, ele não, vou embora, tal, e aí de repente, sei lá, eles saem com a Defiant e aí o negócio começa todo ferrar lá no planeta, aí eles se comunicam, eles voltam, aí o cara volta, aí o negócio estabiliza, por exemplo. Aí a Dax, não, então eu vou, porque eu não quero ficar sem você. E aí acontece o que aconteceu no episódio. Talvez ficasse mais verdadeiro isso daí. Mas isso aí já ia... muito ia estourar tempo, a minutagem, né? Aí não podia ter a história B. Teria que ser só carregado nessa história A. Eu acho que é questão de priorizar o que você quer mostrar no episódio. Sim. E eu acho que assim, eu vi muitas críticas do tipo, como que a Dax resolveu ficar, eu vejo os outros personagens, na realidade eu consigo ver muito mais ela ficando do que qualquer outro personagem, embora também não tenha sido falado absolutamente nada sobre isso, mas o fato da Jadzia, Dax, a Jadzia como hospedeira não, mas o Dax sim, ele já viveu trocentas vidas, ele está acostumado e aí isso passa, obviamente, essa sensação para o hospedeiro de que as pessoas vão passar pela sua vida, você vai ter amigos ali que vão morrer, que vão embora e você vai continuar. Então, a Jadzia escolher ficar ali, passar 60 anos, é algo que ela iria viver mais para frente, isso inevitavelmente. Mesmo que ela morresse e aí outro
hospedeiro viesse, o Dax continuaria. Então, eu acho que ela seria muito mais capaz de entender isso daí do que qualquer outra pessoa. Então, eu vejo que a escolha da personagem faz mais sentido do que qualquer outro, que teria muito mais a perder, talvez. O que vocês acham? Eu acho que a coisa da parte não corpórea tinha que ser melhor vendida. Eu acho que podia ser vendida como um atrativo para Jadzia ficar ali. Mas é meio estranho, né? Porque como não foi feito, você acaba empilhando. Você conheceu o cara ali. Vamos supor que eles gastaram todos os 12 dias. Uhum. Legal, ele gastou todos os 12 dias. Aí ela vai ficar 60 anos ali em outra dimensão. É claro que a gente nunca viu a família da Jadzia, mas sem ver a família, sem falar com a família, sei lá, começa a ficar um pouco estranho, acaba empilhando. E tudo bem, suponha que ela ficasse ali, mas ela não vai ficar ali. Ela vai ficar numa outra dimensão não corpórea que sabe-se lá o que vai fazer com o simbionte, por exemplo. Entendeu? Eu ia falar isso. Sabe-se lá o que vai fazer com o simbionte. Não tem a menor ideia. Então, eles falam que são uma dimensão de consciência pura. Então, eu imagino que teria uma consciência da Jadzia e uma consciência do Dax. E de todos os outros hospedeiros. Não. Aí o Dax só guarda as memórias dos outros hospedeiros. Então, mas aí provavelmente as outras pessoas teriam acesso a essas memórias também, né? Sim, mas aí a pergunta que fica é, que não é claro no episódio, pra mim essa é a minha maior bronca. O Dax tá de acordo com isso? Sim, a gente supõe que sim, né? Ali eu acho que é uma escolha. A gente supõe mútua. Que sim, mas muitas das vezes não, parece que só uma mulher jovem que se apaixonou, eu vou ficar. Não, tá esse é o ponto. A gente às vezes supõe, suposição não é o que o episódio nos entregou, entendeu? Dá a impressão que eles não vestiram, não sei se não vestiram a camisa, achavam que o negócio não valia a pena investir, não vestiram a camisa para tentar dar uma carinha melhor, mas sei, acho que é muito... Se é saudável, se não tem problema, por exemplo, com os humanos, por que teria problema com o Dax? Não sei, ela nem não precisariam ter. Não, mas ela nem pensou nisso, tô falando, Mariana. Ela podia ter pensado nisso. Porque a quantidade. Não, olha só, vamos tentar balancear. Porque tem uma quantidade de tecnobabaseira nesse episódio muito grande. Muito grande. É basicamente uma metralhadora contínua de tecnobaboseira. Eles podiam ter falado uns 2 ou 3 termos nucleares ali, ficado naquilo ali, indo e voltando, e colocado essas coisinhas do Dax. Suponho que é algo que pensou fora de tela, talvez, mas o Bashir diz que ele acompanhou tudo ali, viu que estava tudo certo, que ele estava lá reestruturando lá as moléculas dela, sei lá o quê, para ela não ter problema. E aí ela completa, não é a Jadzia, é a Jadzia Dax. Porque o Bashir, como médico, ele não vai desassociar um do outro. Se tá seguro para um, tá seguro para o outro. Então, isso, por exemplo, não me incomoda nada. Nem me passou pela cabeça isso daí. Eu pensava que poderia prejudicar caso ela faltasse ali. Ela bem que é aquilo, né? A gente não tem muita noção do que acontece, né? É que a primeira vez que eu vi, eu achava que ela podia estar pondo em risco o hospedeiro. Mas se ele sobreviver, quando ele voltar, vão ser 60 anos no futuro, a Jadzia vai estar novinha. Não, mas a pergunta é... É diferente de ficar 60 no lugar inatingível, tipo, sei lá, quadrante delta, quadrante gama lá no caixa-prego sem a fenda espacial e tal. Ou seja, não tem outro trio para transferir o simbionte. Se bem que isso já foi feito, né? Ô Castanha, o problema não é esse. O problema é que eu acho que é a grande perda do episódio. Vamos para outra dimensão. Uma dimensão em que é só consciência pura. Nós vamos ter 2 consciências, Jadzia e Dax. O que o Dax tem a dizer sobre isso? Não, em nenhum momento o Dax entra na história. E mais, você fala... Não, você falou que o Bashir falou que fez os testes, não sei o quê. Ele não falou para os 2. Mas tá subentendido, Fer. O Bashir não ia falar, tá tudo bem pra você. Ah, mas olha, pro Dax não tá bem não, hein? Não tem sentido, entendeu? Tá tudo bem pra você, tá tudo bem pra você. Concordo o indivíduo plenamente. Como um todo, completo. Concordo plenamente. Só que, vamos botar no contexto, é um episódio que
esquece completamente a existência do Dax. Tem Não, uma fala no a episódio. existência do Dax só entra em episódios em que eles querem conversar sobre a questão do simbionte e do hospedeiro, como foi em Dax, Invasive Procedures, Equilibrium, entendeu? Olha só, a gente não pode ficar questionando cada ação da Jadzia. Ah, isso daí é a Jadzia ou é o Dax? Entendeu? Eu acho que está subentendido que tudo que ela faz é de comum acordo entre os dois. Se ela fez de um jeito, foi porque seja ela que queria fazer daquele jeito e o Dax concordou, ou o Dax queria fazer daquele jeito e ela concordou, entendeu? Se a gente quer fazer um episódio sobre a dinâmica da consciência Dax versus Jadzia, é uma coisa. Mas a gente não pode fazer isso em todo episódio, ficar questionando, pô, mas ela fez isso por quê? Porque ela queria ou porque o Dax queria? Senão fica insuportável. Então, eu acho que ali, se ela disse que ela queria ficar, era uma coisa ali de comum acordo dos dois. Não, senão seria um outro episódio, entendeu? Não, porque se a gente assistir Deep Space Nine inteira, o hospedeiro é a força motriz, entendeu? Isso, e aí o Dax, ele vive dessa forma. Cada hospedeiro vai ser de uma forma, e a vida dele vai ser muito baseada em função daquele hospedeiro que ele tem. Por isso, o cuidado lá que eles tinham em escolher a pessoa, entendeu? E aí, obviamente, que o hospedeiro, a partir do momento em que ele se junta com um simbionte, ele tem ali a experiência e as motivações de vida, as coisas de todos os hospedeiros que vieram antes. Aquilo tudo ali junta. Porque se a gente pensar, que a gente viu em Equilibrium, aparentemente, eu diria que o simbionte é meio que, vou fazer uma coisa, é um HD limpo, entendeu? Porque eles ali meio que se comunicam ali com os raios ali, com as energias e tal. É uma coisa meio assim, é uma vida que começou ali. A gente não sabe se ele tinha alguma memória genética para trás ou não. Mas vamos dizer que ele é um HD limpo. A partir do momento que ele tem um hospedeiro, ele passa a viver através desse hospedeiro, e aí todas as coisas que esse hospedeiro viveu dão uma forma para ele. A hora que ele muda de hospedeiro, ele vai juntar aquele hospedeiro anterior com o próximo, e assim por diante. Não, então é uma coisa que é junta ali. Não era o objetivo do episódio a discussão interna entre a Jadzia e o Dax, quem vai ficar, quem quer, quem não quer, entendeu? Diferente, por exemplo, que a gente tem em Stargate. Em Stargate você tinha lá os Tok'ra, que tinham o hospedeiro e tinha o Tok'ra. E aí você, na série, né, em Stargate, você via mais um pouco, não, essa é a minha opinião, essa é a opinião dele, mas eu concordo, tal. Aqui nunca foi o objetivo de Jornada nas Estrelas aqui com os trios, algo desse tipo, a não ser em situações específicas. Ô Mari, mas esse era o momento de ser. Esse é o meu ponto. Mas era o momento de ser um monte de coisa desse episódio, se a gente for ver, peraí, só para ver se eu entendi o que o Fernando quer falar. Então você acha que eles fazem um combo ali. O verme lá, no corpo da Jadzia, eles fazem um combo. A Jadzia mais o Dax é diferente da Jadzia anterior, que a gente nem conheceu. Então você acha que quando eles passassem para o outro plano de existência, você ia sentir duas consciências totalmente separadas? Exatamente. A Jadzia ia ser só a Jadzia. E o Dax seria só o Dax. Com as memórias dos 8 hospedeiros, entendeu? E a Jadzia seria só a que era a essência, a gente não sabe como seria. Mas eu acho que o Dax ia achar fantástico. Pô, ele é o cara que tem um monte de hospedeiro. Imagina, de repente, ter mais 50 para ganhar informações e novas experiências. Você não sabe como é essa existência só como consciência. Sabemos, o episódio não fala. A gente não sabe se é coletivo, o episódio não fala um monte de coisa. Pode ser ou não. Não, concordo. Acho que a gente está tentando preencher lacunas. Porque eu acho que... No balde do hoje, vamos falar de encher o balde. Porque, como é que eu vou colocar? A impressão que eu tenho é da jovem Jadzia, sem Dax, se apaixonou e meio que sem pensar muito, vai ficar no negócio não corpóreo, daqui a 60 anos vai reaparecer e segue o baile. Mas eu acho que a Jadzia Dax teria que ter uma motivação extra para fazer isso, eu acho.
Não, Eu não acho Castanha. impossível que ela fizesse, Não, Castanha. digamos assim, mas eu acho que tinha que ter mais alguma coisa. Castanha. Vamos lá. O hospedeiro segue sua vida. A gente viu até agora dos trios, o hospedeiro segue a vida e a única diferença dele de qualquer outro é que ele tem as memórias de todos os outros hospedeiros, certo? Não, no Invasive Procedures é estabelecido que existe uma mudança mesmo de personalidade. Existe uma personalidade distinta. Então eu não vou falar rest my case porque eu perdi, mas I withdraw my case. Entendeu? Você fica muito naquela, porque não tem como... se ela tem um simbionte, eu acho que tinha que explorar essa coisa alienígena do simbionte de alguma maneira. Não dá pra simplesmente você encarar, a já dizia, como uma jovem, se apaixonou, que se dane, eu vou ficar aqui. Entendeu? Eu acho que tinha que ter Esse é o ponto, Castanha. Algo além, entendeu? Eu acho que fica bobo não explorar ela ser uma alienígena. No fundo, ela é uma alienígena. Até para isso que eu acho que é bobo. Além da coisa da trama por fora que o Fernando falou, porque não fizeram o confrontamento de, por que não pode sair todo mundo e todo mundo ir embora? Aí acaba o episódio, né, gente? Em 5 minutos. Mas é aquilo. Às vezes é uma coisa tão clamorosa que... mas não é à toa que o Ira disse que não estava bom. Idiota, O Ronald D. Moore disse que não estava bom, entendeu? Eles compreenderam que erraram aí. Não dava mais tempo de reescrever. Eles estavam vendo que o negócio não estava bom, mas o episódio precisava ser filmado. Não tinha como colocar outro no lugar. Então faltou um pouco aí. Como o Ira disse recentemente, nós sabemos quando nós fizemos merda. Vocês podem ter certeza... Nós sabemos quando nós fizemos merda. Esse foi um dos momentos. E às vezes quando você tá no olho do furacão ali, você acha que tá tudo bem. Ou você sabe que não tá exatamente tudo bem, mas você acha que o negócio pode dar certo. E aí quando você vê o produto final, você fala, putz, marcamos aqui, para não dizer outra coisa. Não é nem eu acho que pode dar certo. Eu tenho que entregar uma quantidade de episódios por ano, né, por temporada. Esse aqui, deu merda, mas não tem tempo de fazer nada para corrigir. Toca o barco. Eu não sei se vocês deram uma olhada na página do Memória Alpha. As trivias desse episódio, eles têm algumas anotações sobre cenas usadas, cenas não usadas, e tem umas anotações sobre os dias de produção. E é interessante que os dias de produção da série como um todo, eles não se referem apenas às filmagens e produção referente a esse episódio. Tinha marcações ali referentes a outros episódios que tinham que ser finalizados. Que os atores tinham que fazer os voice-overs. Gente, imagina loucura. Você ter essa habilidade de estar produzindo aquilo ali, estar filmando, aí o negócio vai entrar em pós-produção, você tem uma data ali para estrear na televisão, tá? Você tem um controle, esse aqui vai estrear, é um controle básico, e ao mesmo tempo você não finalizou os outros ainda. Não totalmente. É coisa de maluco. A pessoa fica meio doida, entendeu? Gente, TV nos anos 90, anos 80, anos 90, anos 60 também com a série clássica, pelo amor, hein? Olha só, eles filmaram, o grosso foi de 21 de setembro a 30 de setembro de 94. Aí eles ainda filmaram em 20 de outubro uma segunda unidade na Holosuite. O episódio foi ao ar em 14 de novembro, mês e meio depois que filmou. Imagina você editar, fazer todas as coisas que às vezes tem que colocar de som. E o Ira falando que ele está há 18 meses tentando lançar uma série e não consegue. 18 meses. Olha a diferença do mundo que a gente está hoje. E parece que vai sair agora. No verão, outono, acho que vai sair agora a série. E tem mais uma coisinha, eu acho que, não sei se vocês acham que depõe contra o episódio. Tem mais uma coisa. Mas é a volta ao quadrante gama, desde The Search. Quer dizer, o Dominion fala para eles que não era para eles entrarem no quadrante gama. Isso era outra coisa. Tem duas coisas, então. E aí eles vão pro quadrante gama, entendeu? Fazer exploração. Eu entendo, a federação quer assumir o risco de que ela pode ir para o quadrante gama, evitar o Dominion e continuar com a sua diretriz de conhecer novos mundos, explorar novas coisas e tal, entendeu?
Mas assim, putz, eles vão pro quadrante gama, não falam do domínio, não é um episódio sobre isso, tá tudo bem, não vão cruzar com nenhum gen radar. Não, eles falam, a gente não cruzou com nenhum gen radar, tal, não sei o quê. Não quiseram falar, por exemplo, eles podiam ir com a camuflagem, mas a camuflagem nunca foi falada, né? Depois ela vai começar a ser usada, tal, por necessidade. Não lembro em que episódio que eles usam, mas, fica meio assim, né? Fica meio esquisitão, Mari, vocês não acham? Mari, foi o que eu falei. Pra mim, toda a parte de Meridian é um episódio de nova geração. Eu acho que, pra mim, não tinha que ter mais episódio de exploração. Esses episódios genéricos de exploração. Tipo Star Trek, puro Star Trek, né? Chega no planeta, tem uma historinha e tal, você levanta acampamento e vai embora, já dizer que quis ficar, mas eu acho que tinha que ter tido um motivo, tipo, uma mensagem, tipo, uma sonda detectou um minério que pode ser interessante, motivo, um pedido de socorro, motivo, uma escavação arqueológica encontrou uma cidadela, algum equipamento que pode dar uma pista sobre o domínio, sobre a tecnologia, tá entendendo? Várias coisas assim. Então eu acho que fazer esse genericão de Star Trek, tá certo, é Star Trek, gente, mas não dá pra enganar. É uma série de Star Trek, mas que na imensa maioria das vezes foi melhor quando quebrou o molde de ser Star Trek. Ela não foi feita para destruir Star Trek, mas ao mesmo tempo é uma série que se sente melhor, que é melhor, que funciona melhor quando subverte ou quando se desvia, quando dá uma entortadinha nas ideias de Star Trek, quando examina de um outro ponto de vista. Então realmente, tipo assim, se o episódio tivesse sido legal a partir daí, até, foi legal o episódio, isso aí até esqueci, mas eu fiquei pensando assim, eu acho que tinha que ter um gancho ali, eu acho que eles não deveriam estar no quadrante gama de bobeira, assim, fazendo exploração e achando o planeta Brigadum, sabe? Daqui a pouco vão achar o planeta o quê? O planeta Xanadu, o planeta Embalo de Sábado à Noite, o planeta... Xanadu. Aquele do John Travolta, Grease, o planeta Grease, sabe? Entendeu? Não é muito. Aí eu acho também, e aquela cena que ele fala que o Bashir falando do Quark, que o Quark queria ficar com a Jadzia, eu não entendi nada ali. Nada. Quer dizer que ele ser louco pra dormir com a Jadzia, esqueceu. Foi pegadinha do malandro. Eu acho que ele estava falando dele através do Quark, do tipo, o mesmo sentimento que ele fala que então eu que fui burro. O Quark vai ficar arrasado porque você tá apaixonado e vai largar tudo pra ficar com um cara e tal. Eu então acho que foi uma maneira dele dizer, não dizendo que ele iria sentir a falta dela. Porque eu acho que ele atrás ali estabeleceu que ele precisava mudar. Ele percebeu que ela não gostava dele, que ele não tinha chance, que era melhor ser amigo dela, mas aí ele quis dizer sem dizer ali. You know, the person I feel sorry for is Quark. He always thought that you and he were made for each other. I don't suppose he'll be letting you win a Tongo anymore. Tudo bem. E a gente não comentou muito, né? Mas eu até acabei, quando eu falei lá do roteiro, da história, acabei nem falando, o Castanha já comentou, né? Mas ele foi dirigido pelo Jonathan Frakes, que anteriormente tinha dirigido The Search Parte 2 e que depois vai dirigir ainda o Past Tense Parte 2 dessa temporada. Uma coisa que eu achei legal, que às vezes a gente não percebe, não tem noção, mas uma parte foi filmada num jardim mesmo, naquela cena lá da árvore, das flores, foi filmado fora, mas em compensação, por exemplo, a cena do primeiro almoço deles, tal, foi filmada em estúdio. E eu acho muito incrível como eles fazem, porque pra mim parece que eles estão ao ar livre mesmo. Não consigo ver muita diferença não, mas eu não fico reparando nessas coisas técnicas. Não, mas o jardim, inclusive, tem uma tomada que é longe e dá pra ver o espelho d'água ali. 99% de chance daquilo ali ser real. Eles não tinham dinheiro pra fazer aquilo naquela época. Então,
Sim, Não tinha não, efeitos ali visuais. Então foi ali, fora mesmo, foi em locação. entendeu? A árvorezinha, eu imagino que também, que era um pedaço do gramado, acho que a árvore era uma árvore realmente. Eu acho que eles puseram alguma coisa nos galhos para facilitar. Para eles subirem. Pareceu mesmo, tipo uma escadinha, entre aspas, né? E aqui entre nós, eles subiram o quê? 2 metros, 3 metros? O que a Jadzia... A câmera tá bem... Mas uma coisa legal, a câmera tá bem alta. A câmera tá a câmera tá... Mas quando eles descem tipo 3 galhos. E aí você pensa, a Jadzia tava com medo disso? Achei também... quem tem medo de altura, tem medo de altura. Não importa se é 1 metro, achei meio 2 broxante, metros. mas... Não. Eu tenho medo de altura e eu achei broxante. Eu acho que depende da sensação eu não sou ali. muito Qual é o altura. medo dela? O medo dela é não estar com o seu pé no chão, entendeu? É não ter o controle de onde você tá. Aí não dá pra saber. Tem gente que tem medo, não sobe nem em casa. Não, o meu medo é tipo assim, aquelas passarelas bem altas, assim, com... metálicas, que elas balançam um pouco, principalmente aquelas que não estão em tão bom estado de conservação, eu tenho um pouco de medo sim, não vou negar não. Mas a árvore... Aí com estado de conservação não muito bom, acho que ninguém devia ter, né? Porque estrutura metálica alta, assim, por cima de uma via, é bem alto. Aí eu fiquei meio, já dizia, né? Eu não preciso estar com medo de uma plataforma muito alta, balançando, tá? Se eu subir no telhado de uma casa, eu já fico com medo. Mas só se você chega perto da borda. Não, Castanha, não. Tá. Porque você pensa que você pode rolar e cair. Você perdeu essa segurança, você não tem mais o controle, né? Exatamente. Então ali, mesmo que seja algo não muito alto... Mas, eu já subi em Mangueira na altura que eles subiram. Eu não tive medo. Mas aí a vontade de comer manga era maior, não era não? Não, quando eu subi não tinha manga. Entendi. Mas você tem razão. Aí é fobia e fobia é de cada um, né? Não tem lógica também. A gente está falando aqui que broxou, mas... fobia não tem lógica. Alguém que vive no espaço, ter medo de altura é meio esquisito, né? Porque tem treinamento. Pensar, né? Isso que eu tô falando. Fobia é um negócio meio arbitrário, às vezes é esquisito. Ela está no espaço. Mas que teve treino antigrave, teve essas coisas, teve. Então, soma e divide por 2 isso aí. Como é que fica? Ela trabalha no espaço, mas tem um chão embaixo do pé dela, entendeu? Mas ela não vai EVA, pô? Nem todo mundo vai EVA. Já dizia nunca botou um traje? Acho que nunca botou, né? Já dizia, acho que não. Nessa época aí não era muito comum, né? Pelo menos de Space Nine não lembro deles colocando traje. Eu lembro em Pocknor, pouquíssimos. Tô lembrando de Pocknor, não sei se teve outros. Foram pouquíssimos. Que é mais na frente da série. Foi depois do First Contact. Provavelmente eles reciclaram algumas coisas. Exatamente. Usaram o orçamento do filme. Depois de ali em Pocknor é 5ª temporada. Faz sentido. Não tô lembrando se na 6ª e na 7ª também tem. Eu não lembro também deles. Mas, de qualquer maneira, vive no espaço. Será que tem uma lógica aí na coisa ilógica? I don't know. Tem mais alguma coisa que você quer comentar sobre Meridian? Não. E você, Castanha? Eu não sei. A direção do Jonathan Frakes eu achei só ok. Episódio um pouco ingrato em termos de material. Talvez uma das poucas coisas que eu achei interessante foi aquela Holocam. Ele teve a ideia de fazer um pouquinho dentro da Holocam, um pouquinho fora, acompanhar a Kira dentro e fora. Eu achei legalzinho. A cena do susto no final eu achei que foi legal, começar pela perna. Achei óbvio, mas achei legalzinho. E aqueles véus, né? As cortinas que ele vai abrindo ali para dar aquele clima todo. Isso aí eu achei muito esquisito. Naquela
parte que tinha externa, aquele deveria ser um parque. Eu achei que o Jonathan Frakes fez um esforçozinho ali para mostrar que de fato estava em locação, e as partes não em locação acho que não comprometeram. Apesar da gente, no fundo, a gente achar um pouco michuruca. A gente não vê grandes tecnologias, não sei exatamente como é que eles sobrevivem ali, mas deve sobreviver de algum jeito, né? Mas eu acho que aqui no episódio não adianta eu reclamar dessas coisas, porque eu não terei nada de volta. Então, acho que foi isso. Bem, então vamos lá. Fer, qual que é a sua nota para Meridian? Uma estrela. Uma? Eu posso fazer a nota transiente? Tipo assim, eu dou uma nota para esse, dou uma nota para o Fascination, depois eu posso trocar se eu quiser? Pode, claro. Você sempre eu pode quero dar 1 atrás. para um e 0 para o outro. Só que eu quero ter certeza. Eu não revi. Você pode dar meio para um e meio para o outro. Cara, mas eu não gosto muito do meio. Entendi. Então, provisoriamente é 1. Se eu chegar no Fascination e eu achar que ele é o pior, fica 0 no Fascination. Uhum. Se eu achar que esse é pior, fica 0 esse. Aí a gente vê. Mas é competição pesada, difícil. Meridian. Eu fico na dúvida aqui. Eu fico na dúvida se eu dou 1 ou se eu dou 1,5, porque eu acho que eu dei eu não tenho amor, não. Por exemplo, e eu acho que Meridian é menos pior que The Passenger, ou que Storyteller, ou que If Wishes Were Horses. Mas melhor que The Passenger, acho que eu dei 1. Aí Melora eu dei 1. Talvez fique com 1. Melora, eu amo Melora, dei 0 mesmo. Tenho um amor muito profundo pelo Melora. Melora foi 0. O Passenger... o Passenger, se você levar a sério a questão do Quark, realmente tem que dar -1, eu acho. É tipo, se levar em questão o Quark e aquela voz amalucada do Bashir sendo o Ventica, Deus do céu, aquilo ali é -1, -2, se pensar muito. É colossal aquele episódio, no sentido negativo. Eu acho que 1 provisório a gente vê no Fascination, se dá ou se não dá. Eu acho que 1,5 é muito e 1 é pouco, mas eu vou fechar então com 1 estrela também. Eu acho que a história B tem coisas interessantes que a gente falou aqui, e gozado do que a gente falou da história A, ela é ruim, mas é porque infelizmente eles deixaram de colocar algumas coisas, poucas coisas que eles tivessem talvez colocado, não teria ficado furos assim. Eu acho que a escolha da Jadzia é justificável, ela querer ficar ou ver que de repente vai perder o cara, tipo, pô, esse cara é legal aqui, tô gostando dele, e agora eu vou perdê-lo, e aí você faz uma escolha na vida, quem nunca, eu fiz isso, entendeu? Então eu entendo 100% dela, né? Então eu acho que... Quando você disse que esse episódio não era tão ruim, eu pensei exatamente nisso. Eu fiz isso. Então, eu fiz isso, entendeu? Então, pra mim, é muito justificável. A gente pode até falar, não, mas será que ela seria a personagem melhor pra isso? Eu acho que sim, exatamente pelo fato dela ter o Dax, o estilo de vida dos trios com o hospedeiro e o simbionte. Eu acho que era a pessoa que mais estaria apta a fazer uma coisa dessa e ficar 60 anos ali numa existência diferente, tal, né? Cientista. Então, eu acho que isso é bem justificável. As outras coisas é que são um problema. O negócio da tecnobaboseira exagerada, que acaba muita coisa parecendo os queijos, né, emmental, cheio de furo e tal, que acabam prejudicando. E a parte do romance em si não ser tão bom, se fosse melhor, acho que se as atuações fossem melhores, talvez essa parte da tecnobaboseira ficasse meio de escanteio, não fosse o foco principal do episódio. Acho que a parte emocional falhou nesse sentido. Se a parte emocional fosse maior, eu acho que a gente esqueceria um pouco o resto, falaria, esse é um problema, mas essa parte emocional aqui foi tão boa, foi tão bem desenvolvida, que eu acho que o resto a gente meio que passa pano. Mas acho que o conjunto da obra ali, uma coisa não ajudou na outra. Eu acho que nessa época, essa formulinha de episódio de Star Trek Romance da Semana já estava bem claro que não era grandes coisas, mas se você pegar, por exemplo... Então, a coisa dos relacionamentos em prime time vinha de vários
episódios e Deep Space Nine imitou isso. Até Voyager, se você parar pra pensar, imitou isso nas temporadas finais com o Tom Paris e a B'Elanna, mas a coisa ia por vários episódios. Mas Deep Space Nine foi bem depois, porque se a gente pensar no Cisco com a Cassidy, é um relacionamento muito bacana, eu acho. E que foi muito bem feito. O Worf e a Dax eu gosto também. A Kira e o Odo nem se fala. E aí depois a Ezra com o Bashir aí é meio corrida ali e tal, né? É meio apagada as luzes. Mas Então, eu acho que esses outros aprendeu a primeiros... fazer isso. Mas Sim. mesmo nesse modelinho, esse episódio é bem fraquinho. Se você pegar, por exemplo, o Lessons da nova geração, você vê, tem que ter o romance, eles vão ter que se apaixonar e vai ter que ter, eles não vão ficar juntos. Eles meio que se conheciam ali, é legal a interação dos personagens, a atriz convidada é legal, e no final tem um motivo razoável para eles não ficarem juntos, beleza. Você vê no Rejoined, da própria DS9, você vê, eles até já se conheciam, eles já foram apaixonados em outra vida, e isso é discutido, e tem um motivo concreto para terminar, para não ter continuidade. Então, mesmo nessa formulinha já bem restrita, já bem castigada, já nessa época, tem versões melhores dela, tem iterações melhores da formulinha. Então, eu acho realmente que o Meridian deixa muito a desejar. Muito bem, então. Vou agradecer aqui, Castanha e Fer, pelo bate-papo. No fim, eu achei que a gente fosse falar pouco, que esse episódio não fosse ter muita coisa para falar, mas para variar, a gente consegue ter uma discussão assim muito bacana sobre Deep Space Nine, independente do episódio que seja. Boa noite. Boa noite a todos, amiguinhos. Valeu! Muita Meridian para vocês. E queria agradecer você também que ficou nos escutando. Muito obrigada pela audiência. Não deixe de comentar lá na página do TB, ou então lá no YouTube, comenta, deixa o seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante a gente. E se você quiser, clica lá no sininho, porque daí você fica sabendo quando que o balde do Odo vai estar subindo. Então, valeu, pessoal. Até daqui 15 dias. Bye, bye.